Você já parou para pensar como é receber uma má notícia? Você já passou por isso? Você já teve que fazer o papel de dar a má notícia? Então fica aqui comigo nesse vídeo para a gente conversar um pouco sobre isso. Se você não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. E se já for inscrito, divulga isso para que as pessoas se informem bem. Eu já trabalhei pelo menos 12 anos em hospital e 15 anos da minha vida dediquei a ser docente em faculdade de medicina, trabalhando com médicos em graduação e depois em pós-graduação. Esse é um momento muito difícil. Os profissionais da área da saúde, de forma geral, trabalham com essa condição de trazer vida, de trazer bem-estar, e somos formados para isso. Por isso, muitas vezes, temos a dificuldade quando uma má notícia precisa ser dada. O que eu quero aqui com você nesse vídeo é conversar um pouco sobre maneiras de trazer essa informação ao paciente ou à família. Existe uma discussão grande de que deve ser como nos tempos passados e que o paciente não deve ser informado sobre a não mais possibilidade de cura, que sim, deve ser informada a família. E um outro grupo que concorda que sim, o paciente tem o direito de saber, ele precisa ser informado. Vamos considerar que temos profissionais que vão preferir falar com a família, não vão conseguir falar com a pessoa, e profissionais que vão ter que dar a notícia à pessoa. E existem outras inúmeras situações de nós recebermos uma notícia ruim sobre morte de alguém, sobre adoecimento grave de alguém, sobre um acidente, e termos que transmitir essa notícia à família. Eu vou estar falando focada um pouquinho mais com você profissional. Entenda, ainda que você não tenha sido formado para conseguir dar essa má notícia, você pode aprender, você pode estudar, você pode fazer cursos e você pode lidar com as suas questões emocionais para transmitir essa notícia difícil. O que precisa especialmente? Nós precisamos ser humanos e entender a nossa humanidade implica entender que o outro é humano também e que eu não sei quanto ele está preparado para ouvir esta má notícia que eu preciso dar, ok? Quando eu estou na linha de frente de quem está lidando com esse paciente e que eu entendo que o prognóstico é ruim, que a evolução é ruim, e ruim eu estou dizendo assim, não vamos evoluir para a cura, vamos evoluir para um desfecho de morte. Como eu faço isso quando eu tenho esse tempo? Porque às vezes ele entrou numa intervenção cirúrgica e faleceu lá dentro. Então você também vai ser responsável por transmitir essa notícia, ok? A primeira coisa eu preciso evidenciar para ele que algo ainda pode ser feito. A doutora Ana Cláudia fala muito sobre isso, que é a qualidade de vida do paciente terminal. Qualidade de vida desse paciente até que a morte chegue. Quando eu estou responsável por fazer esse trabalho, humanamente, eu tenho que ter compaixão. Compaixão eu consigo ter empatia, eu posso me sentir triste porque não era essa a notícia que eu queria dar. Dentro, se for medicina, eu aprendi a lidar para tirar você da dor e da possível morte. Eu trabalhei, estudei para você viver. Só que a vida e a morte, elas não estão na mão do profissional. O profissional vai fazer tudo o que ele pode. O paciente vai fazer tudo o que ele pode. E o momento da partida depende de uma questão que nós temos um mistério, né? Então existem muitas evidências de que essa pessoa, a chance de cura dela é muito pequena.
E aí, quando eu tenho esse sentimento de compaixão, eu consigo ter empatia, eu me entristeço, mesmo eu sendo o médico, mesmo eu lidando com a morte diariamente várias vezes, se eu trabalho com pacientes que a tendência, né, é a terminalidade, mesmo eu tendo que desenvolver uma cristalização, porque eu não posso me abater profundamente com todas as mortes, quando eu vou transmitir a notícia, eu tenho que trazer o meu lado humano, eu tenho que trazer a minha empatia, eu tenho que trazer a minha possibilidade de lidar com isso e entender que cada um é único, que cada um é particular. Portanto, eu preciso lembrar de piedade, de ternura, de dor de que não vai mais estar aqui em algum tempo que ninguém dá a data exata. Eu preciso amparar essa pessoa. E isso tudo vai fazer diferença, Patrícia? Vai. Ah, mas mesmo que então a morte não dependa da gente? Sim, porque enquanto há vida, há esperança. Esperança de resolver questões necessárias, burocráticas, esperança de ter uma qualidade de final de vida boa, esperança de ter um sono bom, esperança de não ter dor, esperança de resolver problemas emocionais, esperança de pedir perdão, esperança de ser perdoado, esperança para dizer: nossa, eu não fiquei bem com a Patrícia por anos da minha vida e eu não quero deixar esse mundo com esta mágoa, com esta rusga, com esse mal-estar. Por isso, o paciente tem o direito de saber. A partir daí o que o senhor ou a senhora ainda gostaria de fazer, o que a senhora ainda precisa fazer. Nós temos um tempo. Muitas vezes o médico tem muita noção de que esse tempo é muito curto ou ainda um pouquinho mais espaçoso, tá? Mas dentro desse tempo, o que ele tem direito de vivenciar de forma humana, de forma piedosa, de forma de compaixão, de que eu sinto muito ter que dizer isso. Não é a notícia que eu gostaria de lhe dar. Não é para isso que nós estivemos juntos nesse período em que eu fui o seu médico, o seu fisioterapeuta, enfim, tá? A evidência de que as coisas estão acontecendo diferente do que nós gostaríamos ou esperávamos, existe. Porém, eu desejo, eu quero e eu vou fazer tudo para que o senhor ou a senhora tenha um tempo de qualidade. E a maneira como isso é feito é percebido pelo próprio paciente. Se houve humanidade, se houve carinho, se houve afeto, se houve amparo, se houve acolhimento ou não. O próprio paciente vai contar isso, dizendo como aquele doutor ou aquela doutora foi horrível comigo e como esse outro me disse a mesma coisa de uma forma diferente e eu saí de lá melhor. É difícil? É. Talvez das coisas mais difíceis que nós na área da saúde tenhamos que fazer? Sim. Possível fazer diferente? Eu tenho absoluta certeza. Trabalhei com isso, trabalho com isso e me surpreendo ainda com profissionais da área da saúde, colegas da área da saúde, que infelizmente não têm preparo. E você precisa olhar para você ver por que você não tem preparo? O que acontece com você? Você se tornou tão duro? Você se tornou tão... nada te impacta mais? É isso, esse é meu trabalho e eu faço dessa forma e tá tudo bem? Ele vai morrer mesmo e não tem o que fazer? É assim. E eu vivo isso, gente, há muito tempo, trabalhando na área da saúde com pessoas do meu foro íntimo, do meu convívio íntimo, pessoas que, quando eu perguntei, trago as crianças porque ela está mal, todos nós vamos morrer. Sim, todos nós vamos morrer, eu sei. Isso é a única certeza que todos nós temos.
Mas muita gente não consegue lidar com isso. E uma pena que profissionais da área da saúde também não. Quando você vai dar a má notícia, você tem que estar preparado, inclusive, para o descontrole da pessoa, para o descontrole da família, para muitas perguntas que possam vir, muitas dúvidas. Então, você tem que se preparar sim. Não é um dia comum que você vai bater mais um carimbo e assinar e pronto. Porque você está lidando com isso a todo momento, mas aquela pessoa, ela vai morrer uma vez só. Aquela pessoa, ela só está tendo aquela notícia desta vez. Aquela família pode não estar absolutamente preparada para a morte. E aí você pode me dizer assim, mas ficou internado tanto tempo, estava ruim, já sabia. Uma coisa é eu achar que sei que está ruim. Outra coisa é que crença eu tenho, que esperança eu tenho. Quem já passou por isso, que foi diferente, é possível. Então, por isso que o médico é treinado ao ouvir como o doente vê a doença. E o médico precisa saber o que a doença realmente é, para a gente poder lidar com a saúde. E a saúde de quem fica? E a saúde de quem também na família tem o mesmo problema. Então, vai desdobrar de tantas maneiras que você precisa falar de forma acessível e muitos dos meus colegas vão usar termos técnicos, que até eu, às vezes, estando envolvida na situação, me confundo, apesar de conhecer alguma coisa, e eu faço a pergunta sobre isso que o senhor está falando. Imagine um paciente que está nessa situação. Então, meus queridos, a má notícia também é um trabalho nosso. E você tem obrigação de fazer isso da melhor maneira. E essa maneira é com ternura, essa maneira é com acolhimento, essa maneira é dando a ele a oportunidade de falar com você quantas vezes forem necessárias até que ele, paciente, entenda, até que a família entenda e até que chegue o momento de dizer, infelizmente não temos mais o que fazer. E esse infelizmente não temos mais o que fazer é porque ele já deu entrada para morrer. Até aí ele vai saber, mas você deu a ele a chance de reconsiderar uma série de coisas, de se organizar em uma série de coisas, quando isso é possível, tá? Esse vídeo, eu tenho certeza que ele pode chocar muita gente, mas que ele vai ajudar muita gente. Porque também tem uma outra questão. Quem dá a má notícia, essa pessoa é o objeto de culpa, tá? Então, eu tenho de raiva, eu tenho tanta raiva que isso vai acontecer, que eu preciso culpar alguém. E normalmente quem é culpado? Quem deu a má notícia. Então, quando eu perdi o meu irmão, e que foi de uma forma abrupta, quem me deu a notícia, eu não podia culpar porque eu amava muito essa pessoa. Mas eu fiquei com uma raiva de Deus, absurda. Porém, quem não crê que existe um Deus, seja na religião que for, porque eu não estou discutindo isso aqui, vai focar em alguém. E normalmente a pessoa vai ser o médico ou o psicólogo. E nós temos que estar preparados para isso. O paciente não. Porque nós fomos preparados para trabalhar com isso. O paciente não. Ele é só um paciente. E um jeito bom de você entender isso é ver, né, filmes, séries e ler quando médicos adoecem ou profissionais da saúde adoecem, se tornam pacientes, têm a oportunidade de sarar e se tornam médicos diferentes. Médicos com compaixão, médicos com ternura, médicos que vivenciaram a experiência de ser paciente, foram tratados de maneira terna ou não, receberam pessoas que são humanos para lidar com eles ou não, conseguem fazer a diferença e aí passam a fazer a diferença nos seus supervisionandos, né, quando ele é preceptor, enfim, ele consegue fazer a diferença na vida de muita gente. E eu estou aqui
querendo que você faça a diferença daqui para frente na vida daqueles que você for ter que dizer que algo ruim está acontecendo, porque algo ruim acontece para pessoas boas também. E se tratando de morte, para mim e para você também. Gostou? Curte, compartilha para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas que possam estar passando por isso, pessoas comuns que não são da área da saúde, que tenham vivenciado isso, que tenham sido guindadas, né, a falar sobre isso e que tem esse sofrimento de como foi difícil, como foi triste, como é difícil e o que eu faço. Olha primeiro para você. Pega a sua humanidade na mão, a sua ternura, o seu colo, o seu acolhimento. Trabalha sério, trabalha da melhor maneira e se você ainda não está transformado, se transforma, porque isso só vai te trazer gratidão. Obrigada.